Oi, Nice, bom dia. Oi, Mara Lúcia, bom dia. Tudo bem? Um grande abraço, sejam bem-vindos, viu? Nós vamos iniciar o estudo do livro Nos Domínios não, Diálogo com as Sombras, né? Trocando as bolas aqui. Bom dia, Eliana, tudo bem? Um abraço. Acabei atrasando um pouquinho, mas vamos começar já, né? Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, então? O pessoal vai chegando aí, e vai se aclimatando à sala, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, pedir a sua proteção, pedir o seu auxílio, o seu amparo, a sua luz, para que nós tenhamos lucidez, clareza, discernimento, para que tudo que formos realizar aqui tenha um cunho de elevação, tenha uma característica positiva, uma vibração elevada, que todos que se aderirem desse estudo possam sentir a tua presença, possam se identificar com os conteúdos que vertem deste livro e também das intuições que vêm do alto, para que nós reformulemos, para que modifiquemos, melhoremos tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, todos os lares aqui representados, as casas espíritas aqui representadas. Abençoa todos nós, Senhor, principalmente os irmãos que sofrem nas regiões de dor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá tudo ok aí? O som? Tá tranquilo? Bom dia, Valdecir. Um abraço. Lúcia, Rosemary. Bom dia, Lidiane, Verone, Silmara. Tá ok o som, né? Silmara. Tá, jóia. Então, vamos lá. Então, vamos estudar. Bom, nós estamos falando ainda do doutrinador, né? E nós falamos da fé e falamos do amor também, né? E aí nós estávamos tocando na questão da sensibilidade, né? Que o doutrinador tem que ter uma certa sensibilidade, tem que ter uma certa capacidade, né, de se colocar no lugar do outro. Então a gente falava sobre essa empatia também, né? A gente falava que a paciência, a sensibilidade, o tato nos facultam as informações que buscamos, mas não disparam por si mesmos os mecanismos da ação, ou seja, não nos indicam a providência a tomar, nem nos sustentam no que fizermos, né? Aí ele fala que para isso, né, nós precisaremos da energia, nós precisaremos sair de dentro de nós e termos atitudes, né? Quer dizer, só a paciência, só a sensibilidade, o tato, não dão o direcionamento para a gente. São uma base para o nosso diálogo, mas nós precisamos algo mais, que ele falou que é energia, né? Nós temos que ir para a ação. Às vezes nós temos que, né, colocar as contradições que o Espírito está colocando, nós temos que nos posicionar em alguns aspectos, né? Então a gente falava sobre isso, né? Há mais ainda, diz ele. O doutrinador deve estar em permanente estado de vigilância, na mais ampla acepção do termo, vigilância nos seus próprios sentimentos e pensamentos.
quanto às suas suposições e intuições, quanto ao que se contém nas entrelinhas do que diz o manifestante, quanto ao que ocorre à sua volta, com os demais componentes do grupo, quanto à sua própria conduta, não apenas durante o trabalho mediúnico propriamente dito, mas no seu proceder diário. Convém repetir, não precisa ser um santo, e não será mesmo. Vigilância e boa intenção não são santidade. O doutrinador precisa servir em estado de alerta constante. E aqui está uma questão muito importante, né? Essa vigilância do doutrinador, o doutrinador, como ele será o eixo central da reunião mediúnica, é o doutrinador, eu falo isso porque é o doutrinador que vai fazer o grupo funcionar. Tá? Vocês podem achar estranho a gente falar isso, mas é. Ah, mas é o plano espiritual que faz o grupo funcionar, Alexandre. Sim, sem o plano espiritual, sem a equipe superior, nós não conseguiríamos realizar nada. Mas sem um doutrinador preparado para fazer o grupo funcionar, o plano espiritual também não consegue realizar o trabalho. Aliás, tem trabalhos que ficam atravancados, vamos dizer assim, ficam parados, ficam improdutivos, muito mais por conta de um doutrinador despreparado do que por um grupo incapaz, vamos dizer assim. Né? Muitas vezes o grupo não é incapaz. O grupo até tem um potencial muito bom, potencial esse que não é bem utilizado pelo coordenador, pelo doutrinador. Tá? Então, às vezes você tem um grupo que tem potenciais muito interessantes, mas se o doutrinador não souber produzir essa reunião, né, ele não vai conseguir uma produtividade, ele não vai conseguir, né, organizar as coisas de uma forma boa, eficaz, produtiva. Tá? Vai perder muito tempo, né? Vai ficar fazendo pregação como se estivesse fazendo palestra. Às vezes o doutrinador fica até dormindo na reunião, ao invés de ele estar perguntando como é que as pessoas estão. Né? Ele tem que ter uma atitude proativa. Aquela ideia de passividade, isso tem feito os grupos ficarem muito inativos, tem feito os grupos ficarem muito parados. Né? Porque entenderam errado essa questão de passividade. Ah, os médiuns têm que ficar passivos, o doutrinador tem que ficar passivo. Não tem nada de ficar passivo nesse sentido. Nós temos que ser proativos. Tanto o doutrinador tem que estar atento, proativo, né? Atento, como diz aqui, a todos os elementos, tanto a ele, o que ele está sentindo na hora, né? As percepções que ele tenha, atento ao movimento de cada um na mesa. E às vezes a gente vê doutrinadores não ficando atentos. Né? E às vezes, como eu disse, até entrando no sono. Né? E o grupo, né, começa a dormir também, começa a ficar muito passivo. Né? Isso eu falo porque são coisas que a gente tem visto nos vários grupos, pessoal, há muito tempo. Né? A gente tem visto. Pode não ser da sua realidade que está me ouvindo, mas é a realidade de muitos grupos que estão por aí nesse Brasil, nesse mundo afora. Tá? Porque entenderam mal a questão da passividade. O processo até de dar passividade é um processo muito mais ativo do que nós imaginaríamos. Exige muito mais uma atividade do médium, um trabalho, principalmente nas mediunidades conscientes. Precisa uma atividade muito mais intensa do médium do que só aquela atitude passiva, né? Como se fosse totalmente neutra, como se fosse totalmente, né? sem que houvesse a vontade dele. Nisso aí já está um problema que eu vejo que muitas pessoas perderam décadas de trabalho mediúnico de uma forma improdutiva. Como assim? As pessoas esperavam que a mediunidade ela ia ser assim, a pessoa sentava na mesa ali, ela ficava esperando, você esperava, fecha os olhos, ou então fica em oração, né? Isso é o que muita gente acabou acreditando. Você fica lá em oração, espera que vai vir uma força, né? Vai vir uma força e aquilo vai fazer você incorporar e você vai começar a falar, quando você menos espera, assim.
Muita gente esperou durante décadas que isso acontecesse e não aconteceu nada disso. Porque isso iria ocorrer praticamente só nas mediunidades inconscientes, tá? A chance disso ocorrer, você está lá e de repente incorpora, né? Praticamente na mediunidade inconsciente, né? Quer dizer, e a grande maioria, 90% dos participantes das reuniões mediúnicas são médiuns conscientes, né? Muita gente queria ser médium inconsciente, para não ter trabalho, justamente para não ter trabalho, para não ter aquele esforço de aquela atividade que eu estou falando, de autoobservação, de tentar perceber os pensamentos que estão ocorrendo na nossa mente, os sentimentos que eu estou sentindo, os sintomas que eu estou percebendo. É todo um processo de atividade que nós não podemos nos subtrair. Tá? Deixa eu ver o que o Walter colocou. Tem espíritas que quando dormem nos centros alegam que estão fazendo a prática de desdobramento. É verdade, você tem isso também, né? Ah, eu estava participando lá no plano espiritual. Você estava dando trabalho lá no plano espiritual, né? Dizem os espíritos, inclusive na obra Desobsessão do André Luiz, o espírito André Luiz fala, né? Que para evitar os desdobramentos desnecessários pelo sono. A reunião mediúnica, às vezes, você fica lá sonolenta, dormindo lá, você fica desdobrando desnecessariamente. O André Luiz chama a atenção para isso, né? E aí você fica dando trabalho lá no plano espiritual. Porque a gente, normalmente, quando a gente está desdobrado, a gente não tem lá uma atitude muito boa, muito consciente ou muito bem adestrada, vamos dizer assim, né? A gente acaba, às vezes, dando trabalho lá. Então é verdade o que o Valdecir colocou, né? Eu já ouvi referências a pessoa que fala assim, passou a reunião inteira lá, o doutrinador lá quieto, sem falar nada, sem perguntar nada para os participantes. Aí depois, no final da reunião, perguntaram, por que você estava quieto lá, você não falou nada? Não... Ah, eu estava fazendo um curso no plano espiritual. Eu estava fazendo um curso no plano espiritual. Mas peraí, hora de reunião mediúnica, fala sério, é hora de estar fazendo curso no plano espiritual. Vocês acham que na hora da reunião mediúnica, é hora de estar atendendo os sofredores, hora de estar ativo ali, ajudando, conversando, percebendo e tal. É hora de estar fazendo curso no plano espiritual. Vocês acham que os espíritos pegariam justamente a hora ali que os necessitados se amontou em torno de nós para a gente fazer curso no plano espiritual? Aí depois o pessoal perguntou assim, mas e o curso, o que você aprendeu? Aí o doutrinador falou assim, eu não lembro, eu não lembro. Né? Aí é perda total, né, pessoal? Aí é perda total. Perdeu o horário da reunião, perdeu, e depois fala que não lembra nem do conteúdo do curso que fez. O que aconteceu? As comunicações começaram a diminuir. Lógico, os espíritos se comunicavam e o doutrinador estava fazendo curso no plano espiritual, as comunicações começaram a diminuir. Por quê? Aí depois, no final das contas, todo mundo começou a fazer curso lá no plano espiritual, junto com o doutrinador. Só que ninguém lembra desse curso. Agora, veja se isso não é uma obsessão coletiva, né? Para atrapalhar os trabalhos, para prejudicar a produtividade da reunião. Coloca essas ideias na cabeça das pessoas. Né? E as pessoas, inadvertidamente, começam a ir para esses discursos, né? Que só visam prejudicar o trabalho, né? Os médiuns precisando trabalhar, o doutrinador precisando trabalhar, o grupo precisando produzir, ajudar os casos que chegam à casa espírita, necessitados, casos de obsessão, né? E aí a gente está lá fazendo curso no plano espiritual na hora da reunião mediúnica, né? Quer dizer, então tem algumas coisas que o bom senso ele precisa estar presente. É a vigilância que o Emílio Miranda fala aqui, tá? Nós temos que estar atentos aos movimentos dos médiuns, aos sons, que às vezes o médium começa já percebendo alguma coisa, ele faz algum som específico, algum movimento específico que o doutrinador, ele vai aprendendo a reconhecer. Ele tem que estar atento. Ele vai aprendendo, né? Eu conheci os grupos, né? Os grupos que eu participei, e conhecia cada médium
na sua característica. Quando a pessoa respirava de uma forma diferente, eu já sabia que aquele remédio estava começando a incorporar, estava começando a perceber. Então a gente vai pegando o jeito uns dos outros, mas isso a gente tem que observar, né? A gente tem que estar atento para observar, né? Tem muitas coisas para a gente observar, né? Essa questão da vigilância aqui, né? Aí a gente vai entrar numa questão delicada, tá? E eu peço a compreensão de vocês para que a gente possa desenvolver isso de uma forma correta, né? É um assunto delicado, mas nós vamos entrar aqui para a gente poder analisar, tá? Sem preconceitos, tá? Eu gostaria que a gente analisasse isso sem preconceitos. Estivéssemos abertos, né? Veja bem, uma questão cabe introduzir aqui. Convém que ele disponha, o doutrinador, disponha de alguma forma de mediunidade ostensiva? Isso o Hermínio Miranda está perguntando. Convém que o doutrinador disponha de alguma forma de mediunidade ostensiva? Tá? É um assunto meio delicado, mas a gente precisa passar por ele, né? Em Espiritismo não há posições dogmáticas. Então já é uma coisa importante que o Hermínio Miranda fala aqui. Em Espiritismo não há posições dogmáticas. Tudo é passível de questionamento, tudo é passível de análise, tudo é passível de reflexão. Tá? E nós não temos que engolir as coisas sem passar pelo nosso discernimento. Tá? Então veja bem, ele diz aqui, minha opinião pessoal é a de que algumas formas de mediunidade são desejáveis. Algumas formas de mediunidade no doutrinador são desejáveis, conforme o que ele diz aqui. Tá? Colocaria em primeiro lugar a intuitiva, através da qual o doutrinador possa receber as inspirações de seus amigos espirituais, responsáveis pelo trabalho, e desenvolvê-las junto ao manifestante com seus próprios recursos e suas próprias palavras. Então, a mediunidade intuitiva, conforme o Hermínio Miranda diz, ela é bem-vinda para o doutrinador. Tá? Mediunidade intuitiva é aquela que a gente canaliza, né, os pensamentos dos espíritos, a vontade dos espíritos, as necessidades que estão ocorrendo ao nosso redor, nós intuitivamente, lampejos, né, nós somos inspirados a falar de forma correta, somos inspirados, né, a certos nomes, né, a certos detalhes, às vezes, que vão ajudar na doutrinação. Isso tudo faz parte da intuição. Nós temos uma impressão a respeito de algo. Né? Por quê? Porque nós estamos nos relacionando com os espíritos amigos, se estivermos em boas condições vibratórias, né? Uma boa conduta, tal, nós teremos esse contato constante com os espíritos amigos. Então, o doutrinador, através da intuição, ele pode fazer muita coisa. Ele pode não ter nenhuma outra mediunidade, mas com a intuição ele pode ajudar muito. Porque ele vai estar canalizando aquilo que os espíritos querem que ele faça. Mesmo que ele não esteja vendo, ou mesmo que ele não esteja ouvindo propriamente, como se alguém falasse no seu ouvido. Mas ele está recebendo essa intuição, ele está sendo inspirado a agir de uma forma correta. Tá? Então, o Hermínio Miranda chama atenção para a intuição. Eu passei mais de 10 anos, talvez, nas reuniões mediúnicas, praticamente só usando a intuição. Né? Como doutrinador, como coordenador de grupos, assim, praticamente só usando a intuição. Foi mais de 10 anos. Né? Eu passei só usando a intuição. E deu para fazer muita coisa, deu para ajudar muita gente só com a intuição. Não tem evidência, né? Às vezes uma coisa mental, não com os olhos abertos, mas às vezes mentalmente eu vejo alguma coisa e tal.
Mas só com a intuição foi possível fazer bastante coisa. Tá? O Valdecir colocou, e a vontade de ajudar é fundamental. Com certeza, sempre, né, Valdecir? Né? Isso realmente é fundamental. Mas a intuição, né? É... Aí, em segundo lugar, conforme o pensamento do Hermínio Miranda, tá? Em segundo lugar, poria a vidência, que certamente auxiliará na visão de cenas e quadros ou da aparência pessoal do espírito manifestante e de seus eventuais companheiros. Será também. Então tá, vamos parar aqui, né? Quer dizer, ele coloca em segundo lugar a vidência. Né? Quer dizer, primeiro a intuição seria desejável. Veja bem, pessoal, o fato do Hermínio Miranda colocar aqui que seria desejável que ele tivesse essa ou aquela faculdade, representa apenas a opinião do Hermínio Miranda. Não quer dizer que nós teremos que ter isso. Até porque não é da gente querer ou da gente não querer. Não é por aí. É aquilo que nós temos ou aquilo que não temos. Aquilo que os espíritos amigos julgam por bem que nós tenhamos ou que não. Eu até agora, os espíritos amigos não julgaram por bem que eu tivesse evidência. Por algum motivo, eles julgaram por bem que eu não tivesse evidência. Se eles quiserem, eles conseguem mexer magneticamente com as nossas condições, eles conseguem ampliar essa ou aquela faculdade, tá, pessoal? Eles têm condição, eles têm conhecimento, eles têm recursos para isso. Para nos conceder certos recursos ou não. Os discípulos de Jesus, né, Pedro, Tiago, João, né, os discípulos dele, no dia do Pentecostes, Pedro fala, inclusive, que até o Pentecostes ele se sentia frágil e inseguro. Mas depois do Pentecostes, que foi aquele fenômeno mediúnico, que as línguas de fogo desceram, né, sobre eles ali, quer dizer, os recursos espirituais, as presenças espirituais ali, num fenômeno coletivo muito interessante, ele fala que ele adquiriu uma força diferente. Pedro fala isso. Isso está no livro Paulo e Estevão, do Emmanuel. Ele fez essa confissão, vamos dizer assim, né, comentou para os outros ali, isso aconteceu com ele. Então, nós, dependendo de certos trabalhos que nós tenhamos que realizar, dependendo de certas dificuldades que nós tenhamos que passar, às vezes a gente recebe também certos recursos diferentes, a partir de uma certa época da nossa vida. A pessoa não tinha um recurso até um certo momento. A partir dali, os espíritos julgam por bem que ele começa a ter um certo recurso. Tá? Isso tudo acontece, é possível, tá? Então, o fato do Hermínio Miranda achar que certas mediunidades podem ser úteis ou não, isso aí representa apenas o pensamento dele. Se nós teremos ou não, vai depender daquilo que os espíritos amigos julgam por bem que nós tenhamos, tá? Então, são coisas diferentes, tá? Então, ele fala a respeito da vidência, né? Aí, continuando. Será também útil dispor da faculdade de clareaudiência. E, neste caso, ouviria diretamente as instruções dos recados, entre aspas, do mundo espiritual, que fossem de interesse para o seu trabalho. Isto, porém, não o coloca inteiramente a salvo de alguma palavra soprada desavisadamente, né, que o leve a falsos caminhos. Então, aqui ele coloca também que seria desejável a clareaudiência. Talvez uns e outros de vocês já estejam falando, meu Deus do céu, mas então como é que você, doutrinador, você vai ter que ter intuição, vidência, clareaudiência? Eu estou frito, né? Como doutrinador, aí que eu não vou desanimar mesmo, porque aí não tem condição. Não, de forma alguma. De forma alguma. Como eu falei para vocês, só com a intuição, eu não acho que é só, tá? A intuição,
É um dos recursos mais preciosos que nós temos. Inclusive, as faculdades mediúnicas, elas tendem a ser, isso é a opinião dos espíritos, tá? Depois a gente pode até trazer as referências aí. As faculdades mediúnicas, elas tendem a ser cada vez mais conscientes. Cada vez mais conscientes. Essa canalização do alto ser cada vez mais consciente. Há uma tendência evolutiva para isso. Por quê? Porque nós estamos caminhando cada vez mais para a consciência de nós mesmos. E quanto mais nós vamos caminhando para a consciência de nós mesmos, nós vamos também trabalhando cada vez mais com a consciência da mediunidade, com a mediunidade consciente. Tá? Então, isso, pelo que a gente entende, é uma fatalidade evolutiva em termos mediúnicos. Existem belos fenômenos inconscientes, existem belos livros, existe o trabalho do Chico, né? Uma psicografia aí semiconsciente, semimecânica, né? É muito interessante, e de outros também. A tendência é nós aprendermos a canalizar cada vez mais conscientemente, tá? Sem termos que perder a consciência de nós mesmos. Tá? Então veja bem, não é simples intuição. A intuição já é uma faculdade muito interessante, muito importante e que nós vamos ter cada vez mais. Todos já temos, mas vamos ter cada vez mais. O que acontece? Pode ser que você tenha evidência também. Pode ser que você consiga ouvir o que os espíritos falam. E pode ser que você não tenha isso e passe a vida inteira sem ter. Não importa, você vai trabalhar com a intuição mesmo. Tá? Vai trabalhar com a intuição. Inclusive, os espíritos, eu percebo comigo, por exemplo, que eles nunca me deram colher de chá, entre aspas, né? Eles nunca me deram colher de chá com relação a percepções mais ostensivas, no sentido da vidência, no sentido da audição. Eles nunca me deram essa colher de chá. Eu percebo por que eles fizeram isso. Para que eu desenvolvesse a intuição. Por quê? Porque aí a gente é que tem que se esforçar, veja bem, é uma coisa diferente você se esforçar para tentar captar as intuições do alto e você receber diretamente alguém falando, ó, tá acontecendo tal coisa, tá? Fica muito mais fácil você perceber através da audição ou você ver através da visão. Eu não estou dizendo que fica melhor, mas fica mais fácil. Para nós, seria como que até um fator que poderia levar à acomodação. Um fator que poderia levar até mais facilmente aos enganos, como ele diz aqui. Às vezes podem soprar uma coisa errada para a gente. Se a gente não tiver bem intuído, se a gente não tiver bem atento, vigilante, a gente pode ver de uma forma errada. A gente pode ouvir de uma forma errada aquilo que não é o correto. Né? Inclusive, o próprio Allan Kardec ele fala que, dentre as mediunidades, a vidência é a que se presta mais a enganos. Ao contrário do que querem alguns irmãos, né? Que acabam confiando muito na vidência, muito mais do que deveriam, inclusive. Né? A vidência eu sempre tratei nas reuniões mediúnicas com muita cautela, mas muita cautela. É a que eu mais trato com cautela, é a evidência. Por quê? Até como diz Kardec, é a que mais se presta aos enganos. É fácil os espíritos infelizes projetarem imagens que eles querem, nos influenciando, nos fazendo ver coisas que não são real. Tá? Então, se a pessoa se fia muito no que ela está vendo, ela pode distorcer todo o trabalho que ela está fazendo. Entendeu? Inclusive o doutrinador, se tiver a evidência, mas não for vigilante e não estiver bem intuído, não estiver, né, bem equilibrado, ele pode ser enganado. Tá? Então, é uma coisa para a gente questionar. Tá? É uma coisa para a gente questionar. Pode funcionar muito bem nas mãos de alguns e muito mal nas mãos de outros. Vai depender do uso que a gente faça dessas faculdades. Tá? Mas com certeza você terá
as faculdades que você precisar para a sua tarefa. Se você precisar da vidência, você acabará tendo. Se você precisar da audiência, você acabará tendo, né? E você vai poder desenvolver bastante a intuição também. Você terá os recursos que você precisa para você trabalhar. Não tenha dúvida, não coloque, né, não tenha falta de fé, não tenha desconfiança. Você terá os recursos que você precisa. Só que isso surgirá através do trabalho. Ou seja, trabalhe com os recursos que você tem. E a vida vai te fornecer cada vez mais conforme a sua necessidade. Tá? Ok, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um pouquinho. Ok, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Prontinho. Deixa eu ver. O Valdecir colocou: mais importante, acredito eu, que é o discernimento entre o frívolo e o sério, fugir dos elogios, bom senso. Tudo isso permeia a atitude, o trabalho do doutrinador, o trabalho do grupo, né? Ter esse discernimento, né, Valdecir? E a intuição do doutrinador muitas vezes facilita para ele perceber quando certas comunicações não são exatamente aquilo que elas estão parecendo ser. A intuição muitas vezes nos coloca de sobreaviso. Alguma coisa começa a te mostrar que não é exatamente aquele discurso que o espírito está fazendo. Às vezes ele está se fingindo de doente, mas não quer receber ajuda. Aí você começa alguma coisa ali para ele. Não está encaixando muito bem aqui essa comunicação. Eu conheço como elas acontecem, estou acostumado com os padrões, os tipos de espíritos. Isso aqui não está encaixando muito bem, não. Está meio estranha essa comunicação. Quer dizer, alguma coisa alerta você. É a intuição que faz isso. Tá? Uma vez um médium, um amigo nosso, durante a reunião, ele percebeu espíritos nas proximidades conversando um com o outro, assim: e aí, como é que você vai hoje lá? Você vai de acidentado? Você vai de criancinha? Como é que você vai? Né? Então, existem espíritos acidentados, obviamente. Existem espíritos que estão no plano espiritual sofrendo ainda como crianças no plano espiritual. Obviamente que tem. E muitas, mais do que a gente imagina. Tá? Mais do que a gente gostaria que existisse. Assim como existem crianças de rua, existem crianças de rua no plano espiritual também. Tá, pessoal? Então, se comunicam? Sim, se comunicam. Crianças, acidentados, doentes vários, né? Só que não quer dizer que todos que apareçam dessa forma sejam realmente aquilo que eles dizem ser. E a intuição vai nos colocar em sobreaviso com relação a algumas coisas, né? A intuição vai nos alertar, tá? Porque, Alexandre, mas mesmo que não for isso, é um espírito necessitado. Sim, é um espírito necessitado, não tenha dúvida. Só que é muito mais fácil nós ajudarmos ele a partir da verdade que ele está vivendo do que ele apenas ficar nos enganando e nós ficarmos comprando gato por lebre, vamos dizer assim, né? Às vezes até tomando um tempo, indo para um certo lado psicológico, indo para um certo caminho psicológico que não é exatamente o que ele está vivendo. E às vezes quando eu pergunto: meu irmão, você não está acidentado, né? Na verdade você não está, né? Não é isso que você está falando que está acontecendo, né? Aí às vezes ele cai na gargalhada falando que realmente estava enganando a gente e tal, né? Então, aí agora vamos conversar a partir da realidade. Então vamos falar agora da verdade. Eu quero enganar vocês mesmo, eu quero tomar tempo de vocês, eu quero prejudicar vocês. Mas por quê? Então aí a gente vai entrar na realidade, né? E não ficar fazendo uma suposta ajuda, né? Não ficar fazendo uma suposta ajuda
que na verdade o espírito está simulando uma coisa que não é, né? Então isso ocorre muito, né? E a intuição faz com que a gente perceba em algumas oportunidades, né, o que está ocorrendo, certo? Então vamos continuar aqui com, vamos lá. Creio poder afirmar que não seria desejável qualquer forma de mediunidade que colocasse o dirigente ou o doutrinador em estado de inconsciência. Ele precisa manter-se lúcido durante todo o período de trabalho. Tá? Então veja bem, olha aqui, ó. Hermínio Miranda está dizendo, ó, creio poder afirmar que não seria desejável qualquer forma de mediunidade que colocasse o dirigente ou o doutrinador em estado de inconsciência. Tá? O que ele está chamando a atenção aqui é para estados alterados de consciência, para estados sonambúlicos, para estados de mediunidade inconsciente, em que ele perdesse a consciência, né, e desse comunicações em estado de inconsciência, sendo ele o responsável, normalmente, a conversar com os espíritos, a estar atento à necessidade de todos ali. Né? Então seria, conforme o que ele diz, uma prudência, né, ele evitar, né, manter a posição de doutrinador e médium inconsciente numa mesma reunião. Isso seria um inconveniente, no modo de dizer dele, né? Qualquer pessoa pode questionar isso aqui, pode, tá? Eu estou aberto a várias possibilidades, não tenho opiniões fechadas, absolutamente fechadas nesse terreno, tá? Eu tenho muito que aprender nesse terreno, todos nós temos muito que aprender. Mas ele está colocando a opinião dele. É dentro de um momento de observação dele, dentro da experiência que ele teve, que pode ser diferente das experiências que nós estamos tendo, tá? Mas ele coloca essa ressalva aqui, né? Que não seria desejável, então. Uma confreira, uma amiga, né, de trabalhos espíritas, hein? Experimentada nas lides espíritas, contou-me que certa vez se encontrou ante a contingência de dirigir uma sessão de desobsessão. Relutantemente, concordou em assumir o encargo, pois temia que sua ostensiva mediunidade de incorporação interferisse com a boa marcha dos trabalhos. Realmente foi o que aconteceu. Ao iniciar a tarefa do diálogo com um espírito manifestante, começou a sentir-se envolvida, perdeu o fio da conversação e, sentindo-se girar como um parafuso, disse ela, daí a pouco estava, por sua vez, também incorporada, criando certo pânico na sessão. Tá? Isso aqui alimenta, isso aqui alimenta o imaginário popular de uma forma incrível, assim, sabe? Isso aqui alimenta o medo das pessoas, que já é gigantesco. Isso aqui alimenta de uma forma incrível, né? Porque as pessoas já têm uma insegurança, têm um medo desproporcional. Esse tipo de narrativa, ele alimenta isso exponencialmente, vamos dizer assim, tá? Veja bem, então vamos analisar, vamos entrar nesse ponto delicado, né? O Hermínio Miranda chama a atenção para a pessoa não ter uma faculdade, uma mediunidade inconsciente. Tá? A pessoa ser um médium que costuma perder a consciência e dar comunicações e depois não se lembrar de nada. Ele fala, ó, não seria bom que essa pessoa tivesse essa mediunidade inconsciente. Tá? E a pessoa fosse o doutrinador, por exemplo. Eu concordo com ele, né? Em termos, eu concordo com ele, tá? O que abre espaço para a mediunidade consciente. Eu falei para vocês que durante 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, eu trabalhei só com a mediunidade intuitiva, né? Sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer que eu
comecei a perceber nomes, comecei a perceber certas presenças intuitivamente. Principalmente, eu comecei a perceber a presença, a princípio, né? A princípio, eu comecei a perceber a presença de parentes do espírito. Eu já comentei isso com vocês aqui. Eu estava fazendo doutrinação, ou então, num grupo que eu participava com meu pai, com os meus pais, né? Era um grupo bastante maduro, era um grupo muito interessante, de recursos muito interessantes, tal. Aprendi muito, né? Nesse tempo todo que eu trabalhei com eles, tal. E meu pai era o coordenador, doutrinador dos trabalhos, e eu participava já há bastante tempo. Durante a doutrinação que ele estava fazendo, eu percebia a presença de um familiar, de repente uma mãe, um filho, um amigo, né? E aí eu vinha participar da doutrinação como aquele familiar. Inclusive, às vezes, era no momento que o diálogo que o doutrinador estava fazendo com o necessitado, com o obsessor, por exemplo, né, estava desgastado já. O diálogo muitas vezes já estava desgastado, porque estava no campo só do racional, estava no campo só dos conceitos, né? E aí aquilo não sai do lugar, aquilo não anda, não muda, o espírito está lá, enraivecido, está lá, e não, e não, e não. Aí, de repente, quando eu sentia aquela aproximação de um familiar, já havia uma aproximação do espírito, e muitas vezes até eu levantava da cadeira onde eu estava e ia para próximo, onde o médium estava incorporado, e me aproximava de um modo até afetuoso, né, com relação ao espírito. Por quê? Porque era uma mãe, porque era um pai, porque era um filho ou uma esposa, né, que ele julgava nem se lembrar mais dele e tal. Então vinha com todo um potencial de sentimento, um potencial afetivo. Isso mudava todo o contexto da reunião. Isso alterava todo o contexto da doutrinação. Tá? Então começou a ser, não apenas comigo, mas com outras pessoas, começou a ser uma rotina. Durante uma certa conversa, o doutrinador estava lá conversando e tal, de repente a coisa não saía do lugar e a gente percebia alguém que vinha com um sentimento que é diferente. Aí o espírito se abria perante o sentimento. Aí chorava, às vezes bastava uma palavra, um nome, às vezes, e o espírito, né? Ele entrava num campo que ele queria fugir, que é o campo do sentimento, tá? Que é o grande X da questão. Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de mediunidade, e olha, eu já era doutrinador. Eu já era há mais de 10 anos doutrinador num outro grupo. E às vezes até nesse grupo mesmo que eu estava participando, com os meus pais. Né? Então vejam que são coisas que a gente não tem muito controle sobre isso. São recursos que os espíritos amigos vão nos dando, que conforme a gente vai sabendo usar, isso vai se dando de uma forma produtiva. O que começou a acontecer? Com muita frequência, eu fui me tornando cada vez mais sensível. Quer dizer, em cima da intuição que eu já tinha, começou a surgir a psicofonia. A princípio, a psicofonia apenas de espíritos familiares, que vinham para ajudar na doutrinação. Hoje em dia, eu entro e saio da influência de um familiar, por exemplo, durante a doutrinação, eu entro e saio com tanta espontaneidade quanto eu estou conversando com vocês aqui. Eu falo isso tranquilamente para vocês. Durante a reunião mediúnica, eu entro e saio da incorporação da mediunidade consciente. Tá? O Hermínio Miranda fez uma ressalva à mediunidade que faça a gente perder a consciência. Em nenhum momento eu perco a consciência. Em nenhum momento eu perco a consciência. Então eu estou sempre muito consciente do que eu estou fazendo. Estou analisando, estou sentindo tudo o que está ocorrendo ao meu redor. Então eu estou fazendo a conversa com o espírito, estou doutrinando, mas no meio da doutrinação eu percebo a aproximação no familiar. Eu permito que ele fale, dando continuidade à doutrinação, com a mesma espontaneidade que eu estou falando com vocês aqui. Tá?
Após o auxílio que foi dado, eu saio dessa influência positiva com muita tranquilidade, dou continuidade aos outros atendimentos, e isso eu faço várias vezes durante a reunião mediúnica. Né? Se você faz lá 10, 15 doutrinações numa noite, por exemplo, 10 comunicações que você atendeu, 10 espíritos que você atendeu, de repente umas 6 talvez, né? 5, 6 eu entro nesse estado de perceber um familiar, de perceber uma entidade amiga e ajudar na doutrinação e fazer a doutrinação incorporada. Tá? Então é uma coisa muito natural. A princípio me trouxe uma certa dúvida. A princípio me trouxe um certo conflito. Por quê? Porque eu aprendi assim, não, é doutrinador, então é só doutrinar. É médium de passividade, psicofonia, né? Então é só médium de... Eu aprendi dessa forma. Só que a vida foi me mostrando diferente, a experiência foi me mostrando diferente. E foi mostrando ser produtivo. E cada vez mais produtivo. Tá? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e que é uma experiência, por exemplo, que eu vejo que o Hermínio Miranda não passou. Ele não passou por essa vivência especificamente. Tá? Eu não consideraria hoje, eu particularmente, eu não consideraria a vidência e a audição como sendo desejáveis, mais desejáveis do que a psicofonia consciente. Eu não desejaria. E para no pensar dele, sim. Primeiro a intuição, eu também acho que primeiro a intuição. Agora, em segundo lugar, ele colocou a vidência. Eu não colocaria. Eu colocaria em segundo lugar a psicofonia consciente. Tá? É questionável, cada um pode questionar, cada um está tendo a sua experiência, pode questionar. Mas eu, particularmente, eu colocaria em segundo lugar a psicofonia consciente. Se os doutrinadores começassem a manejar, se permitissem manejar a psicofonia consciente durante a doutrinação, a fim de ajudar na doutrinação, ganhariam em muito, 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 muito. Eles obteriam resultados com espíritos muito difíceis muito mais facilmente. Por quê? Por permitir a presença do espírito familiar. Por permitir a presença de alguém muito ligado ao espírito. É diferente você incorporar, é diferente você simplesmente ouvir uma coisa e passar aquilo que você está ouvindo. Como se fosse apenas uma informação. É totalmente diferente, pessoal. Totalmente diferente. Isso são coisas que eu tenho vivido há décadas. Tá? Eu falei que eu fiquei 10 anos na intuição só, mas eu não falei que de lá para cá eu estou há 30 anos praticamente na mediunidade. Ou seja, faz uns 20 anos que eu estou trabalhando com a psicofonia consciente, junto com a doutrinação. E nunca tive nenhum inconveniente. Nunca tive nenhum inconveniente. Nunca tive nada que falar, eu não posso mais fazer isso. Nunca tive nenhum inconveniente. E as pessoas que eu fui treinando também, que fui permitindo que fizesse isso, nunca vi nenhum inconveniente. Então, eu falei que essa situação aqui da moça que foi fazer, que ela tinha mediunidade ostensiva, e ela foi fazer a doutrinação, e aí ela sentiu rodar e sentiu... Isso alimenta os medos, alimenta as inseguranças naturais que todo mundo tem, né? Isso alimenta o imaginário, faz parte né? Desse medo que as pessoas têm. Lógico, você pega uma pessoa desequilibrada, você pega um médium desequilibrado, né? O médium que nem conseguir ao certo trabalhar com a mediunidade psicofônica, ele consegue de uma forma equilibrada. Aí você vai querer que ele faça doutrinação? Aí não dá, né? Quer dizer, essa situação específica é uma situação específica. É de um médium, né, já meio desequilibrado que você vai colocar para fazer doutrinação? Não. Tá? Então, são coisas que a gente tem que... A gente acabou pegando essas coisas e tratando como se fosse tudo, né?
Então, se a pessoa é doutrinador e tem uma mediunidade de psicofonia, você já acha que já está errado. Você já, a priori, você já diz que está errado. Você nem sabe do caso específico e você já diz que está errado. Ah, não, porque eles falam que não pode ter, os autores falam que não pode ser doutrinador e médium psicofônico. Vamos olhar o caso, vamos ver como é que isso se estruturou, vamos ver como é que isso se desenvolveu. A gente tem uma facilidade de colocar tudo no mesmo balaio, né? A gente tem uma facilidade de colocar tudo no mesmo balaio e excluir tudo em bloco. Você já exclui tudo em bloco. E às vezes você deixa de utilizar um recurso que pode ser extremamente precioso. É que nem eu disse para vocês, eu colocaria a psicofonia consciente, lógico que é equilibrada, né? A pessoa que tem que lidar de uma forma muito equilibrada com a mediunidade consciente. Está cheio de gente que lida de uma forma equilibrada com a mediunidade consciente. Por isso que eu falei para vocês que um grupo maduro, com pessoas treinadas, com pessoas que sejam equilibradas no trato com a mediunidade, você pode ter uma alternância de papéis, você pode ter uma alternância. Isso eu vivo nos grupos mediúnicos. Não é uma coisa que eu estou teorizando, é experiência. Você pode ter alternância de papéis. Ora você está ajudando na doutrinação, ora você está dando uma passividade, e alguém preparado também para fazer a doutrinação faz a doutrinação. Tá? Ora você está só na sustentação. Então acaba existindo uma dinâmica, uma alternância de papéis, mas isso em grupos maduros, com pessoas equilibradas. Né? Você não vai tentar essas coisas com médiuns desequilibrados. Tá? E grupos imaturos, que precisam ainda adquirir confiança. Então, aí aquela situação do doutrinador fazer a doutrinação, tá certo, do médium psicofônico fazer a psicofonia, tá certo, da sustentação, tá certo. Né? Eu só estou ampliando um pouco esse conceito para vocês entenderem que existe mais coisas ocorrendo por aí do que o que está sendo falado. Existem mais nuances existindo por aí do que o que está sendo escrito. Tá? Existem outras possibilidades não menos produtivas, até mais produtivas. Tá? Então, são coisas que a gente tem que se livrar, a gente tem que reconstruir, a gente tem que destruir alguns conceitos, reconstruí-los de uma forma diferente, tá? Para que a gente possa ampliar e desenvolver a prática que a gente tem feito. Né? Certo? Mas desde que a pessoa trabalhe de uma forma com a mediunidade consciente, né, de uma forma equilibrada, de uma forma segura, né, plenamente consciente do que está fazendo, e surja a oportunidade de ajudar na doutrinação, né, surja a contingência no grupo ali, né, pode fazer a doutrinação, pode fazer a doutrinação, né? Tem que ter confiança. Às vezes o doutrinador, inclusive, não veio. Né? O doutrinador não veio, teve um problema lá, e os médiuns estão lá, todos sentindo influência e tal. Aí você vai deixar de fazer reunião? Né? Tenta uma pessoa equilibrada, até no médium, é médium psicofônico, mas é uma pessoa equilibrada, é um médium equilibrado, consciente. Né? Ele pode fazer a doutrinação, não tem problema. Né? Os outros podem ajudar também, de certa forma. Mas isso é uma área assim, muito permeada de medos, muito permeada de inseguranças. Né? E esses medos e inseguranças são o maior problema com que a gente lida. Esse é o grande problema. E isso impede, faz com que a gente veja as coisas de uma forma muito fechada, muito na base do medo. Tudo que foge um pouquinho daquilo, eu já fico com medo. Né? Então, não é por aí, né? Nós temos que confiar, temos que ter boa vontade para ajudar, né? E nos colocarmos à disposição, né? Então, nós vamos desenvolvendo potenciais e esses potenciais vão nos ajudando cada vez mais, né? Certo? Muito bem. Ok, né, pessoal? Nós vamos
finalizando por aqui, vamos voltar nesse assunto. Na semana que vem a gente vai retomar esse fio da meada aí, né? Dessas mediunidades possíveis ao doutrinador, dentro do que Hermínio Miranda está falando, mas vamos questionar também, né, colocando a experiência que a gente tem tido, tá? E vocês vão extraindo aí o que for útil para vocês, né? Vão vendo a opinião dele, a nossa opinião de outras pessoas, né, de outros autores e a experiência que vocês estão tendo, tá? Então vamos finalizar agradecendo novamente a Jesus pela oportunidade do estudo, do discernimento, da reflexão, da fraternidade, da troca de energias que nós temos neste momento. Que a tua luz, Senhor, permaneça conosco e possa nos amparar nas nossas reuniões, para que nós estejamos cada vez mais em condições de ajudar e de sermos ajudados também. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que nós possamos permanecer em paz hoje e sempre. Que assim seja. Ok, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, né? E até o próximo estudo, né? Se Deus quiser. Até amanhã, né? Amanhã é quarta. Ah, não, amanhã não tem um estudo aqui com vocês. Na quinta-feira, né? Quinta-feira a gente continua com amor, imbatível amor. Tá? Um abraço, até mais.